Tem um dos meus seguidores, né, que, por sinal, muito inteligente, uma pessoa que eu gosto muito, que me acompanha já há um tempo, que ele tem uma tendência a sempre meio que enxergar as questões do esoterismo e da magia pela perspectiva, vamos dizer assim, da luta de classe, né? Como, por exemplo, se você faz uma diferença entre o mago e o feiticeiro, de um ponto de vista fenomenológico, né? Ou seja, o mago e o feiticeiro como duas relações diferentes que a gente pode traçar com isso que se chama magia. Aquela pessoa vem logo dizendo, você tá tendo um traço conservador, porque o mago ele é elitista, ele é europeu, ele é branco, e o feiticeiro é os povos marginalizados, que não sei o que, não sei o que, não sei o que estavam vítimas. Sabe esse tipo de leitura? Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre ela, tá? Porque assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que óbvio que existe luta de classes, né? A luta de classes não é uma ideia, é um fato, né? E óbvio que existe relações de poder, de dominação, de classe, de consciência, que estrutura, né? Por exemplo, por que ali os ocultistas do século XIX criticavam muito as manifestações de religiões populares, né? Então, isso existe, isso não tem como negar que isso existe, né? Agora, a minha questão é que será que esse ponto de vista é um ponto de vista que captura, vamos dizer assim, a essência do fenômeno do esoterismo, da magia, da religiosidade? Será que não é necessário um método, né, que possa pensar essas manifestações como manifestação da condição humana, sim, obviamente, e não só como algo da condição humana, mas como aquilo que aparece a consciência humana, né? Para bom entendedor, eu estou falando do método fenomenológico, né? Edmund Husserl. Então, eu queria deixar esse vídeo um exemplo, né, de um texto que eu estava lendo, do Mehrdad Bose, que eu estou lendo sobre Dasein Análise, que ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, né, que entre o capitalismo, por exemplo, e entre o socialismo, o capitalismo prega a primazia do indivíduo sobre o coletivo, né? Não é à toa, por exemplo, que muitos governos e estados preferem favorecer um pequeno número de empresários, banqueiros e, enfim, em detrimento de toda a necessidade nacional. O socialismo é a prevalência do sujeito coletivo sobre o sujeito individual. Isso em termos bem básicos, tá? Então, esse Estado, né, ele se torna um sujeito coletivo que acaba, vamos dizer assim, retroagindo sobre esse sujeito individual. E aí o Bernard Bose faz a seguinte reflexão. Será que entre o capitalismo e o socialismo nós poderíamos pensar naquilo que, na dicotomia de aquilo que é humano, que nos torna humano, e aquilo que nos desumaniza, né? Como, por exemplo, a técnica. O mundo da técnica é um mundo que nos desumaniza, né? Um mundo desumanizador. Então, eu achei essa reflexão interessante, porque trazendo para cá, para essa tipologia filosófica que eu trago entre o bruxo, o mago e o feiticeiro, será que ao invés de pensar aí um conflito de classes, que obviamente existe, né, tá lá, ou a questão histórica também, que não pode ser apagada, obviamente, será que aí a gente também não poderia colocar o método fenomenológico no sentido não de um apagamento, né, obviamente, da questão da consciência de classe, da questão das lutas históricas de poder, mas na perspectiva de traçar uma relação mais fundamental dessa coisa do ser humano com o mundo, né? Então, o que acontece? Quando você fala, por exemplo, que os conflitos históricos e econômicos vão formar e tudo, a consciência da população, das pessoas, você se esquece que essas pessoas, elas têm um mundo da vida e que se isso do socialismo, do capitalismo não tiver colocado no horizonte do mundo da vida dela, não vai fazer sentido. A ação dela não vai ser movida, porque a economia tem que estar a produção tem que estar na mão da classe trabalhadora, ou o capitalismo ele coisifica o ser humano porque ele tem, não. Talvez embora essas dimensões externas elas sejam reais e dadas por esse horizonte da ciência moderna, né? A sociologia nasce aí
da, da, da- do, do mundo industrial ali, né, da Revolução Industrial e toda essa necessidade de compreender a sociedade. Foucault fala muito bem disso. Será que essas instâncias, né, de causais, né, de explicar uma coisa a partir de causa e efeito, né, conflito de classe, né, um conflito ali dialético, a história tem um desdobramento. Será que essa perspectiva causalista, típica da herança da ciência moderna, ela é suficiente para poder explicar, para poder dar conta de questões profundamente humanas, como, por exemplo, a questão do mundo mágico, a questão do reencantamento do mundo, a questão da nossa relação com esse poder, que é essa linguagem secreta da natureza. Você consegue entender? Então, essa é a minha questão que eu trago, né? Ou seja, a fenomenologia, resumindo, ela não vai negar a sociologia ou vai negar a ciência, mas ela vai se colocar de um ponto em que, para a compreensão daquilo que é o fenômeno humano, é preciso um horizonte propriamente humano e não um horizonte externo, científico, por mais importante e fundamental que ele possa ser, ele não é essencial. Ele muitas vezes não é o fenômeno que aparece, né? Você consegue entender? Então, para bom entendedor, eu estou trazendo o método da fenomenologia e há uma certa crítica que a fenomenologia, principalmente a da análise, faz da psicanálise e do marxismo. Está lá no texto de Mehrdad Bose, né? Angústia, culpa e libertação, para quem quiser olhar. E trazendo aqui essa perspectiva para estruturar, né, um pensamento sobre as tipologias da nossa relação mágica com o mundo a partir da fenomenologia. Não sei se ficou claro para vocês. Se não tiver ficado claro, pode comentar aqui que eu respondo, tá bom?